Federação Espírita Catarinense dá as boas-vindas ao nosso próximo expositor, Jorge Godinho Barreto Neri. Jorge Godinho é conferencista, expositor e monitor espírita desde 1983. Divulgador da doutrina espírita em diversos países, ocupa hoje o cargo de presidente da Federação Espírita Brasileira. Jorge Godinho vai proferir a exposição sobre o tema A Caridade. Godinho, seja muito bem-vindo à Conferência Espírita de Santa Catarina, na sua edição 2021. Queridas irmãs e irmãos, senhoras, senhores, jovens, que nos assistem e que nos dão a audiência pelos diversos canais da internet. Desejamos a todos nesta oportunidade que continuem bafejados pelo clima de paz. Inicialmente, as nossas congratulações à Federação Espírita Catarinense pelos seus 76 anos de um trabalho na vinha do Senhor, oferecendo o estudo, divulgando e praticando a doutrina espírita, mas, sobretudo, zelando pela união dos espíritas e pela unificação do movimento espírita no Estado. É com muita alegria que compartilhamos deste momento em que a Federação Espírita Catarinense oferece à sociedade, ao público, por que não à humanidade, já que se encontra à disposição de todos aqueles que desejarem conectar-se nestes canais que neste momento transmitem a conferência, agradecer por aqui estarmos compartilhando nesta oportunidade para refletirmos sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo, ele tem como título Fora da caridade não há salvação. Mas ele vem nos tratar, durante o transcorrer do seu estudo, Kardec vem nos colocar expressões a respeito do que é preciso ao espírito para se salvar. Fala-nos da parábola do bom samaritano, quando o fariseu pergunta para Jesus quem seria o seu próximo. E ele vem dissertar esta parábola conhecida de todo cristão, aonde a caridade foi praticada justamente por aquele que não se esperava que a fizesse. Mas também o capítulo vem nos falar a respeito do mandamento maior, da necessidade da caridade, principalmente quando nos fala nas instruções dos Espíritos sobre a mensagem que o Espírito Paulo vem nos trazer a respeito da caridade. Nos fala a respeito de que fora da igreja não há salvação, fazendo um contraponto desta informação com o fora da caridade não há salvação. Ao mesmo tempo em que também nos fala a respeito de fora da verdade não há salvação, explicando-nos que tanto fora da verdade quanto fora da igreja não há salvação são afirmações restritivas e que a doutrina espírita vem nos esclarecer de uma forma mais ampla quando afirma que fora da caridade não há salvação. E, finalmente, como todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, vem uma parte que trata das instruções dos Espíritos, onde nós temos, neste capítulo específico, a instrução do Espírito Paulo, que vem nos falar sobre a caridade. Quando nós estudamos este capítulo, verificamos de que toda a moral de Jesus, ela se resume na caridade e na humildade. São duas virtudes contrárias
as grandes chagas da humanidade: a caridade, contrária ao egoísmo, e a humildade, contrária ao orgulho. Estas duas grandes chagas, o egoísmo e o orgulho, são barreiras impeditivas, obstáculos ao nosso progresso. São caminhos que nos conduzem ao desvio das leis divinas que já deveriam ser praticadas por nós há muito tempo, mas que ainda as nossas escolhas equivocadas nos conduzem a comportamentos e a escolhas fora das leis divinas que estão íncitas em nossas consciências. Mas nós verificamos que em todos os ensinos de Jesus, ele aponta essas duas virtudes como aquelas que conduzem à eterna felicidade. E é quando nós vamos observá-lo, naquele instante em que a sua voz reverbera, ecoando na atmosfera da humanidade, pela primeira e única vez, porque jamais a humanidade terá um instante como aquele aonde ele pronunciou as bem-aventuranças. E a sua voz suave trouxe aos ouvidos daqueles que estavam ali presentes, mas os registros que naturalmente foram feitos pelos evangelistas e os testemunhos daqueles que presenciaram fizeram com que até os dias de hoje, e naturalmente para todo e sempre, porque suas palavras são de vida eterna, as bem-aventuranças reverberem ainda nos nossos ouvidos, pelas falas daqueles que interpretam o Evangelho de Jesus, ou nas nossas mentes, nos pensamentos, quando nós debruçamos sobre o seu Evangelho. E ele vem nos trazer as bem-aventuranças, falando-nos justamente sobre este ponto e estas virtudes, que é a humildade, é a caridade, quando ele se dirige falando de que bem-aventurados são os pobres de espírito, ou seja, referindo-se aos humildes, porque serão deles o reino dos céus. Também fala das bem-aventuranças aos que têm puro coração, aqueles que já conseguiram, no seu estado evolutivo, fazer com que o seu coração não guarde mais mágoa, tenha sempre à disposição da benevolência para com todos, de ter a boa vontade indistintamente. Mas ele também traz as bem-aventuranças para os brandos, para os pacíficos, porque estes é que herdarão a terra. Fala-nos das bem-aventuranças para os que são misericordiosos. Mas também observamos que Jesus vem convocar a todos, e naturalmente a humanidade, à prática da lei áurea, o do amai ao vosso próximo, como a nós mesmos. Fazer ao outro o que nós desejaríamos que fosse feito a nós. Mas vai muito além, porque ele nos convida para que nós amemos os inimigos. É uma proposta muito desafiante e que podemos dizer que os seus ensinos resumem justamente nesta proposta de amar os inimigos. Porque amar a quem nos ama torna-se fácil, a empatia, há uma afinidade, mas amar o inimigo é algo que nós devemos construir intimamente, esta capacidade, esta fortaleza moral, para que nós possamos, desta forma, olhar o outro como irmão em humanidade, mesmo que ele se considere nosso inimigo, mas nós não deveremos tê-lo como tal. Esta é uma proposta desafiadora, porque na vida de relação de todos nós, ao longo das nossas existências passadas, certamente angariamos simpatias e antipatias,
e que a oportunidade divina nos dá condições para que nós possamos, em uma das existências ou em várias, nos reencontrarmos para que o amor se faça conforme Jesus nos anunciou nas bem-aventuranças e na convocação que fez para que nós possamos amar os inimigos. Mas também nos convidou ao perdão das ofensas. Se nós quisermos ser perdoados, afirma ele, que perdoemos. Porque a prática do bem, ela deve ser feita sem ostentação. Foi outra advertência que Jesus nos trouxe. Praticai o bem sem ostentação. Mas nos conduziu a uma reflexão mais profunda quando ele nos convoca a julgar a nós mesmos antes de nós julgarmos o nosso próximo. É uma atitude que talvez ainda não tenhamos realizado em plenitude, porque normalmente, usando a simbologia que ele usou da trave nos nossos olhos e o cisco no olho dos nossos irmãos da humanidade, normalmente nós observamos o cisco no outro e a trave que se encontra em nós, sequer nós a identificamos. Mas é por isso que ele nos convoca para que o julgamento seja feito a nós mesmos antes de fazer qualquer julgamento ao próximo. Se assim fizermos, jamais julgaremos o próximo, porque temos tantas coisas a consertar em nós mesmos, como espíritos imortais que somos, em existências pregressas, onde escolhas equivocadas fizemos e criamos sombras nesta nossa caminhada que precisam ser retiradas. E para retirá-las, temos que segui-lo, porque ele também nos orientou: aquele que me segue jamais estará em trevas. Humildade e caridade é o que Jesus jamais cessou de recomendar. Recomendava a todo instante. E ele próprio, além de recomendar, deu-nos o exemplo de humildade e da prática da caridade. O orgulho e o egoísmo, ele jamais se cansou de combater. Por isto que, diante daqueles que vinham testá-lo, muitos deles os fariseus, ele sempre combatia com amorosidade, mas ao mesmo tempo com a firmeza, convidando-os sempre a reflexões mais acuradas, ao invés daquelas intenções que naturalmente eles traziam quando questionavam a respeito de algum ponto, para verificar se ele realmente se contradizia, não só perante a lei mosaica, a lei dos homens, ou contra Deus. Mas isso jamais aconteceu, ao contrário, ficavam surpreendidos com as suas respostas, que eram sempre inesperadas por aqueles que o questionavam. Então, o orgulho e o egoísmo, Jesus jamais deixou de combater. E não se limitava a recomendar a caridade, que fazia a todo instante, porque ele a põe claramente em termos explícitos como sendo a condição absoluta para a felicidade futura daqueles que a desejam. Se desejamos ser felizes no futuro, pratiquemos a caridade, porque é assim que ele nos recomendou, para que nós possamos, desta forma, usufruir das benesses que o futuro nos aguarda quando consequência das ações que naturalmente praticamos no cotidiano. Então, Jesus não considera a caridade apenas como uma condição para a salvação, mas é a condição única para que todos nós que desejamos ser salvos possamos praticá-la. Por isto que a doutrina espírita vem nos afirmar que fora da caridade não há salvação.
Então, desde que se coloca a caridade em primeiro lugar, como Jesus nos orienta e nos convoca, é que implicitamente ela abrange todas as outras virtudes que devemos amealhar e fazer com que germine na nossa intimidade para poder frutificar nas massas. Quando Jesus coloca a caridade em primeiro lugar, ele quer dizer que ela abrange a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, e porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Estas duas chagas que impedem o nosso progresso quando as alimentamos, e somos costumados a fazer isto desde o passado remoto, que estamos despertando, talvez, nesta presente vilegiatura, para extirpar de nós esses dois males, que naturalmente numa única existência não conseguiremos, mas já iniciamos um processo de renovação para dirimir o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Então, caridade e humildade é a senda única da salvação, porque o egoísmo e o orgulho é o da perdição. É assim que o Evangelho, neste capítulo, vem nos observar, levando-nos a estas reflexões mais apuradas, para que nós possamos, na nossa vida, no cotidiano, lembrar destas recomendações, meditar sobre elas, procurar, sobretudo, trazê-las ao nosso sentimento a fim de colocá-la em prática. Porque nós não conseguiremos colocar em prática se nós não sentirmos, não tirarmos do cognitivo, do assentimento da razão, para que o coração também tenha esse consentimento, e a partir daí nós podermos exercitar a prática da caridade. Este princípio, ele se acha formulado nas seguintes, nos seguintes termos, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece. O princípio da caridade e da humildade, ele está exarado nos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Quando nós começamos a praticar a caridade e a humildade, estamos exercitando o amarás a Deus de todo o nosso coração. E é para que haja em nós este entendimento e não se deixe nenhum equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, é que acrescenta Jesus. E aqui está o segundo mandamento, que este é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, e nem amar ao próximo sem amar a Deus. São faces da mesma moeda, são termos da mesma equação, que nós precisamos refletir se desejamos amar a Deus. Temos que começar a amar o próximo, porque o próximo, conforme a lição nos traz, quando o fariseu pergunta a Jesus, ele traz a parábola do bom samaritano. Mas hoje poderemos entender e estender um pouco mais, deixando de limitar o próximo ao semelhante, mas para amarmos a Deus é necessário que amemos a todas as criaturas. E as criaturas, elas se encontram na dimensão que nós estamos, neste habitat do Pai, porque naturalmente, nos infinitos habitats do Pai, os reinos podem ser outros ou diversos, mas no que é conhecido neste que nós habitamos, as criaturas do Pai se encontram em todos os reinos.
no mineral, no reino que transita do mineral para o vegetal, no vegetal, no reino que transita para o animal e no hominal, aonde nós observamos que todos estes reinos, inclusive os que transitam de um para o outro, são compostos de criaturas criadas pelo Pai, e nós que já nos encontramos no estado da razão, passando para a intuição, já com as sensações sendo elaboradas para um dia termos o verdadeiro sentimento, somos aqueles que devemos expandir este amar a Deus para não restringir apenas ao nosso semelhante, mas a todas as criaturas, porque quando Jesus assim se referiu, ele já nos ensinou que nós deveríamos amar a todos indistintamente, ao animal, ao vegetal, respeitando-os. Mas só 2000 anos depois, por circunstâncias, não porque estão atentos aos ensinamentos do Cristo, mas porque desejam deixar uma terra melhor para os filhos, esquecendo-se de que a lei do progresso é inexorável e a terra será melhor, querendo ou não os homens, porque ela também está submetida à lei do progresso. Mas nós devemos deixar uma terra melhor se nós cuidarmos melhores dos nossos filhos, amando-os conforme a caridade Jesus nos ensinou, tendo-os como espíritos imortais, empréstimos, porque os filhos são de Deus, que Ele coloque em nossas mãos para que nós possamos dar-lhes as condições adequadas para entregar à sociedade o cidadão de bem, o homem que irá praticar o bem e transformar a humanidade para um mundo melhor. É assim que nós podemos entender o amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo, para que a nossa visão se amplie e respeitemos os animais, as plantas, o mineral, o próximo que está tão próximo de nós e os nossos semelhantes, para que a vida de relação se faça e nós nos preparemos com a prática da caridade e da humildade para este mundo que nós tanto desejamos, que é o mundo de regeneração. Então, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é fazê-lo contra Deus. Qualquer coisa, já que amar ao próximo é a mesma coisa que amar a Deus, qualquer coisa que nós façamos ao próximo, estamos fazendo a Deus. Numa semelhança, quando nós amamos alguém e alguém tem alguma criação, alguma propriedade, alguma coisa, nós cuidamos com todo carinho, porque aquilo pertence, mesmo temporariamente, porque sabemos que tudo pertence a Deus, àquela pessoa a quem amamos e procuramos cuidar daquele objeto, daquela coisa que ela tanto preserva, em memória ou não, pelo sentimento que aquela pessoa a quem amamos, ela tem sobre aquela coisa que nós estamos cuidando. Ora, se nós fazemos assim com os entes queridos, com aqueles que convivem conosco, com as coisas que são perecíveis, por que não fazer com as criaturas que são de Deus? Se nós cuidamos porque amamos alguém das coisas de alguém, é natural que nós também amemos as criaturas, conforme Jesus nos traz as convocações e o ensino maior da lei áurea, para que nós possamos praticar a caridade e a humildade. Então, se desejamos amar a Deus, amemos ao nosso próximo, já que ele, no seu conceito ainda para alguns em abstrato, mas para nós espíritas, já temos o conhecimento que a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. E se não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, nós observamos que todos os nossos deveres de homens, e aí politicamente correto homem e mulher, que estamos nos referindo ao espírito imortal, nós temos que resumir nesta máxima que a doutrina espírita nos traz. Porque nós não
podemos amar a Deus sem praticar a caridade com o próximo. Em sendo assim, resume a doutrina espírita, e neste capítulo é exarada pelo codificador. A frase que todos nós já sabemos e repetimos: fora da caridade não há salvação. Porque amar ao próximo é a parte que nos compete da caridade. E se nós nos desejamos salvar, vamos amar as criaturas que o Pai amoroso e bom colocou junto a nós, tão próximos, para que nós possamos conviver com respeito, com amor, com o entendimento que esta visão do Espírito imortal nos traz. Por isto, que quando Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, que nós vamos encontrar no seu capítulo 13, ele, ao se referir à caridade, ele vem dizer que a caridade é paciente, ela é branda, benfazeja. Que ela também não é injubilosa. A caridade é jubilosa, ela é alegre, ela proporciona àquele que a pratica este júbilo. Mas também ele diz que ela não é temerária, porque ao fazer de maneira espontânea, nós não tememos, porque estamos expondo o que de melhor temos, que é o amor ao próximo. Mas também ele afirma que ela não é precipitada. Ela precisa ser praticada. E, naturalmente, quando se faz, a precipitação não faz parte da caridade. Mas, sobretudo, não se enche de orgulho, porque quem pratica a caridade não pode ser orgulhoso. São antíteses, são sentimentos que não coaduna com aquele que é caridoso. Daí a sua afirmação vem dizer também que ela não é desdenhosa. Ela não cuida dos seus interesses, porque cuida dos interesses do próximo. Ela não se agasta, por isto que ela é paciente. Nem tampouco se azeda, por isto que ela é jubilosa. Coisa alguma faz com que a caridade se entristeça, se azede. Mas, sobretudo, a caridade não suspeita mal. Ela sempre está voltada para o bem. Não se rejubila com a injustiça, porque compreende que a justiça de Deus, já que a justiça de Deus não tem justiça, a injustiça dos homens, é dar a cada um segundo as suas obras. E é por isso que ela não se rejubila com a injustiça dos homens, mas se rejubila com a verdade. E a verdade é que a justiça do Pai dará a cada um segundo as suas obras. Mas a caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Olha que beleza na epístola de Paulo aos Coríntios, na sua primeira epístola. E aí ele vem se referir às três virtudes: a fé, a esperança e a caridade, dizendo que elas permanecem naquele que tem este sentimento de praticar ao outro aquilo que deseja para si, mas, dentre elas, a que ele considera mais excelente é a caridade, porque é fora dela não há salvação. E ele, já compreendendo o conceito da caridade conforme Jesus nos ensinou, exara nessa primeira epístola aos Coríntios, trazendo esta beleza que nós acabamos de ouvir parte da sua epístola, mas que é suficiente para que nós possamos entender o valor, a importância da prática da caridade. De tal modo, Paulo compreendeu essa grande verdade que ele veio dizer que mesmo quando ele tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, e que ele conseguisse penetrar em todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto
de transportar montanhas, ou seja, aquela fé do tamanho de um grão de mostarda que Jesus veio nos ensinar. Ele diz: se não tiver caridade, ele nada seria. Podemos ter tudo, como ele nos falou: o conhecimento, penetrar os mistérios do saber, ter toda a fé possível, capaz até de transportar uma montanha, mas se não tiver a caridade, nada seremos, porque só através dela é que somos capazes de ser salvos. E dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, ele vem dizer que ela, a caridade, é a mais excelente. E coloca, sem equívoco algum, a caridade acima da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente. Ela está ao alcance do ignorante, está ao alcance do sábio, do rico, do pobre, e independe de qualquer crença particular. Porque a caridade, conforme Jesus nos ensinou, ela não é a filantropia, ela não é a caridade material, porque se assim fora, estaria restrito somente àqueles que tivessem a capacidade, a condição da aquisição dos bens materiais, e nem todos assim o têm, mas ela, a caridade, é para que todos possam praticá-la. E é por isso que fora dela não há salvação. E se assenta este princípio universal e abre a todos os filhos do Pai, aos nossos irmãos de humanidade, a nós mesmos, o acesso a esta suprema felicidade quando nós a praticamos. E conforme Jesus nos ensinou, ela começa com a boa vontade indistintamente para com todos, para que nós possamos, assim, realizar esta prática, tendo boa vontade para com todos. Didaticamente, sabemos que é benevolência, indulgência e perdão, para podermos compreender melhor e distinguir estes aspectos. Mas na prática, nós não conseguimos separá-las. Ninguém é indulgente se não tiver boa vontade. Ninguém perdoa também se não tiver boa vontade. É por isto que a benevolência é que inicia o processo. E todos que têm benevolência, boa vontade para com todos, indistintamente, será indulgente. Porque o defeito do outro não será observado pela boa vontade que a gente expressa para com o outro, entendendo que alguma razão levou a praticar aquele erro, aquele equívoco, e não cabendo a quem tem caridade fazer o julgamento do outro, mas sim iniciar por si mesmo. E o perdão, como consequência, também não haverá necessidade, porque a própria boa vontade ela já exime, retira qualquer sentimento de mágoa, e não há necessidade de se perdoar. Por isto, que quando Jesus, ainda na manjedoura, os pastores ouviram esta frase que repetimos até os dias de hoje, 2000 anos, mas que talvez ainda não refletimos sobre a profundidade dela. A glorificação a Deus, a plataforma da terra que é de paz, mas a condição para que isto aconteça é que haja boa vontade entre os homens. É a benevolência. Ele não falou nem na indulgência, nem no perdão, apenas disse que para que a terra seja de paz, que é a sua destinação, é necessário apenas que tenha boa vontade. E quando a boa vontade se instala, a caridade já começa a ser exercitada. Porque fora da caridade, esta máxima não há salvação. Ela consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência que todos nós podemos praticar. E se nós tivermos ela como norma, todos os homens somos irmãos, sabemos disso. E qualquer que seja a maneira porque nós adoremos o Criador, nós nos entenderemos, estenderemos as mãos e oraremos uns pelos outros, praticando a caridade, pela benevolência que temos para com os nossos irmãos da humanidade. Olha que beleza
No momento em que nós começamos a refletir sobre esta virtude, que está aí à disposição de quem quer para praticá-la, mas que exige, naturalmente, essa condição de colocar-se à disposição, começando a realizar em si mesmo a renovação interior para que a benevolência para com todos aconteça de forma indistinta, o que é difícil, porque sempre temos na vida de relação aqueles que nos traz pela primeira vista uma simpatia, uma empatia, e outros que apenas por ouvirmos falar, nem sequer o conhecemos, já criamos uma antipatia pela forma como nos trouxeram as informações. E outros até, que quando os encontramos pela primeira vez, algo nos diz que devemos ter algumas precauções. É o trabalho que o Criador, na sua bondade, coloca-nos juntos para que a caridade seja praticada nesta vida de convivência. Por isso que na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. É assim que Paulo vem nos afirmar, quando, nas instruções dos Espíritos deste capítulo, que só tem a sua mensagem, que foi dada no ano de 1860 em Paris, ele vem nos dizer que na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, tanto na terra quanto no céu. Ele vem nos dizer que na terra é porque a sombra deste estandarte, a sombra deste estandarte, nós viveremos em paz quando praticarmos a caridade, porque as nossas consciências estarão tranquilas. E no céu, porque quando retornarmos por este veículo da vida que nos conduz a outra vida, que denominamos de morte, aqueles que houverem praticado a caridade acharão graças diante do Senhor. Por isso que ele vem afirmar que essa máxima fora da caridade não há salvação é que nos dá a condição de já na terra, quanto no céu, de nós termos esta sensação de paz. E é esta paz que nós vamos conquistando conforme Jesus nos convidou a amealhá-la à proporção que vamos conquistando a paz diferente daquela que o mundo nos dá. É a que ele oferece e nos oferece quando nós conseguimos praticar a caridade, dando-nos esta condição de paz, mesmo ainda enquanto na vilegiatura carnal. Assim, queridos, amigas e amigos, essa divisa que existe da prática da caridade na terra e no céu, afirma-nos Paulo, na sua mensagem, Paris, de 1860, que é um facho celeste, que é uma coluna luminosa que guia o homem nesse deserto da vida, que muitas das vezes ficamos à busca, à procura de algo que vem nos preencher. Mas quando nós encontramos este facho celeste na prática da caridade, que faz bem a todos, porque quando nós praticamos esta interação e a sintonia com o bem, no momento que a fazemos, no instante que na vida de convivência nós praticamos a caridade moral, é um bem-estar que nos invade, que nos bafeja a nossa mente, o nosso coração. E quem a pratica não espera o retorno, nem o agradecimento, nem a gratidão. Pratica por espontaneidade e esquece até que a praticou. Mas a gratidão um dia chega por aqueles que a receberam. E a surpresa de quando aqueles em gratidão se referem a nós, ela é tão grande que nos invade pela segunda vez aquele sentimento que jamais estávamos lembrando, mas que é rememorado pela gratidão de quem recebeu a caridade, mas a caridade moral. E é por isto
que ela nos encaminha, conforme Paulo nos fala na sua mensagem, para a terra da promissão, que é a felicidade também desejada por todos nós, nesse processo evolutivo que a lei do progresso nos submete de forma inexorável, para que nós possamos atingir um dia esta felicidade tão esperada. E ela brilha no céu, conforme ele nos afirma, como se fosse uma santa auréola que nos invade a fonte dos eleitos, daqueles que na terra procuraram praticá-la. E a sua prática deixa gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá quando estiver na dimensão espiritual: passai à minha direita, benditos do meu Pai. Porque na separação, ele irá colocar à direita as ovelhas, à esquerda os rebeldes, aqueles que naturalmente, diante das oportunidades que tiveram, não souberam aproveitar. E as bem-aventuranças serão justamente para estes que se encontram na simbologia à sua direita, para que sejam bem-vindos ao reino dos céus, que naturalmente já foi criada na intimidade de cada um, quando a caridade ela é praticada. E Paulo vê nos afirmar que nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus do que a caridade. Que nada resume tão bem os nossos deveres, os deveres dos homens, como esta máxima de ordem divina: fora da caridade não há salvação. E não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem ao nos apresentar nesta reflexão como regra este reflexo do mais puro cristianismo, que é a caridade. Porque lá no cristianismo nascente, a prática da caridade ela se fez entre os cristãos. Os primeiros cristãos, aqueles que puderam, diante de todos os desafios do poder humano, do Estado que os perseguia, e deram as suas vidas em holocausto durante os 300 primeiros anos da nossa era, onde conseguiram manter a pulcritude dessa mensagem de Jesus. A mensagem consoladora. E é por isso que Jesus, na sua presciência, já prometera que solicitaria ao Pai para enviar um outro Consolador para explicar todas as coisas que ele havia dito e muito mais, para que nós pudéssemos, assim, após esses equívocos cometidos, durante esses registros que a história nos traz, do percurso histórico da humanidade, cheios de equívocos, a partir do momento em que a pureza da sua mensagem, da boa notícia, do seu evangelho, ela foi deturpada. Mas o outro Consolador vem surgir justamente no momento em que as sombras do materialismo, o abismo do materialismo encontrava no seu ápice. E o outro Consolador, a doutrina, surge como um sol a raiar no amanhecer de uma madrugada, iniciando, trazendo justamente o conceito de Deus, já que o materialismo negava-o. Não havia necessidade de Deus para explicar as coisas. E este sol aparece como um diamante, iluminando as consciências, falando-nos de Deus como até então a humanidade não conhecia. Falando da imortalidade, da pluralidade dos mundos habitados, da comunicabilidade entre os espíritos, mas, sobretudo, revelando-nos que fora da caridade não há salvação. Então, Paulo vem nos afirmar na sua mensagem que, levando a caridade por guia, nunca o homem irá se transviar. Por isto, ele convoca a todos que naturalmente leem esta parte da sua mensagem para prescrutar o sentido profundo e as consequências, para que nós possamos descobrir por nós mesmos
todas as suas aplicações na vida de relação que temos. Por isto, ele vem nos dizer para submetermos todas as nossas ações ao governo da caridade. E a consciência irá nos responder no momento em que nós, diante dessas reflexões, identificarmos que fora dela não há salvação. É por isto que, diante deste capítulo, que vem nos trazer estas informações com reflexões profundas sobre esta virtude que deve ser praticada por todos nós, Paulo vem nos dizer que ela não só evitará que pratiquemos o mal, como também fará que nós pratiquemos o bem. Portanto, a virtude ela tem que ser ativa. E é por isso que a caridade é o amor, a lei áurea em ação, na sua sinergia, para que nós possamos, desta forma, ao praticá-la, sentirmos-nos melhor, sentirmos-nos úteis naquilo que nós estamos realizando. Por isto, ele nos convoca a agradecer a Deus por haver permitido que nós pudéssemos gozar neste instante da luz do Espiritismo que vem secundar estes momentos de transição da humanidade, para que nós possamos, em aproveitamento a estas informações que a doutrina espírita nos traz, resgatando o Evangelho de Jesus, podermos, ajudando-nos a compreender os ensinos do Cristo, nos fazermos cristãos melhores, praticando a caridade. Por isso que ele vem encerrar, dizendo para que nós nos esforcemos, para que os nossos irmãos, ao observar-nos, eles sejam induzidos, porque os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos atos são indutores. Eles induzem aqueles que nos circundam, muitos deles a praticarem em função do ato que nós estamos praticando. Isso é um exemplo tão comum. Se você está num ambiente e alguém começa a sorrir, você não observa muito. Mas se o sorriso transforma-se numa gargalhada, há uma necessidade de curiosidade. Se você não tem, você também é induzido a dar gargalhadas. Este é um processo até já testado pelos estudiosos. É porque as nossas emoções, os pensamentos, os atos são indutores daqueles que convivem conosco. E é por isso que ele vem dizer que nós devemos praticar a caridade, observar, para que nós sejamos reconhecidos por aqueles que estão convivendo conosco como verdadeiro espírita e verdadeiro cristão, sendo uma única coisa, sendo a mesma coisa. Se você é um verdadeiro espírita, está se dizendo um verdadeiro cristão. Por isto que Kardec, quando classifica os espíritas, ele diz o verdadeiro espírita ou o espírita cristão. Porque todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus. E ele vem afirmar uma frase que a gente deve entender na sua abrangência. Todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo, da seita que pertencem. Então, queridas irmãs e queridos irmãos, a caridade, quando praticada, independe de seita, independe da religião que abraçamos, porque ela é universal. E todo aquele que a pratica é considerado um discípulo de Jesus. Que sejamos nós, espíritas verdadeiros ou cristãos, e sejamos nós, discípulos de Jesus, porque como espíritas neste país, que tem uma missão de cristianizar a humanidade, e que tem um governador espiritual, o anjo Ismael, que no seu pensamento escreveu naquela bandeira nívea quando Jesus o apontou para ser o zelador deste patrimônio imortal, que tem uma missão no contexto das nações, de ser coração do mundo, pátria do Evangelho, ele ali escreveu Deus, Cristo e caridade. O Criador da lei, o exemplo maior da lei e a lei em ação, que é a caridade.
Ali nós encontramos a revelação mosaica que veio nos revelar Deus, a revelação cristã, Jesus, e a revelação espírita, a caridade. Fora da caridade, não há salvação. É por isto, para finalizar, que ele, na sua primeira mensagem em 1873, ao dizer a missão dos espíritas, que é divulgar o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, ele convoca aqueles que antes do nascimento se compromissaram com este dever, que se encontrem debaixo deste palio trinitário, deste manto trinitário, Deus, Cristo e caridade. Aonde estiver esta bandeira, aí estarei. E acima, Ismael. Que a caridade, queridas amigas e amigos, senhoras, senhores, jovens, que nos deram a sua assistência, seja em nossas vidas o roteiro para que nós possamos, desde já na Terra, termos a consciência tranquila e, quando estivermos já no plano espiritual, desfrutarmos das belezas, das benesses e da gratidão que a caridade naturalmente traz a todos aqueles que a praticam. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e que possa fortalecer a Federação Espírita Catarinense no seu desiderato de levar esta mensagem consoladora, divulgá-la, praticá-la e continuar neste trabalho que há 76 anos vem realizando em terras catarinenses, para que no futuro, que podemos dizer infinito, porque é uma porta que se abre, e nós entramos e que não tem volta, possa continuar este trabalho de iluminar consciências, especialmente nestes dias que nós necessitamos tanto de Jesus e dos seus ensinos. Muita paz. A Federação Espírita Catarinense agradece a participação do presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho Barreto Neri, na Conferência Espírita de Santa Catarina de 2021.